Mas hoje, né, com essa importante, ah, assim, questão de marketing, questão de divulgação que fez o Márcio Lilás para conscientizar as pessoas, certo? Para quem é de casa, pessoa leiga que não conhece, o que é o câncer do colo do útero? Então, vamos lá. O câncer de colo de útero são alterações celulares ali no colo do útero, provocadas pela infecção persistente pelo vírus papiloma humano, que é o HPV. Então, assim, acontece a infecção, esse vírus persiste ali por muitos anos, cerca de 10, 15 anos. Por isso que a gente fala que é uma doença que demora a acontecer, que é prevenível, e aí o vírus provoca essas alterações, levando ao câncer. O HPV, certo? Para quem é em Isso. casa, é comum, né, ter esse É HPV, bastante comum, bastante comum. principalmente em pacientes mais novas. Praticamente 80% de quem já teve relação sexual em algum momento da vida desprotegida já entrou em contato com HPV. A nossa sorte é que, na maioria das vezes, esse HPV, com o passar do tempo, ele desaparece. É eliminado do Mesmo organismo. mesmo. Exatamente. Ma- O surgimento da vacina para o HPV surgiu, foi muito importante para a Super prevenção. importante. É, Existem alguns pontos, né, para prevenção. Um deles é a vacina, que surgiu, se eu não me engano, no SUS, que foi liberado em 2014, que foi quando começaram a vacinar as adolescentes e os meninos, né? Hoje a gente ainda tem essa vacina, tem tanto no SUS quanto no particular. A vacina no SUS abrange meninos e meninas de 9 a 14 anos e é super importante estar vacinando, porque realmente é eficaz. Então, reduz muito a chance de desenvolver câncer de colo de útero. Reduz aí o risco em 70%. Então, é super válida estar usando. Os meninos também têm o HPV? Claro, tem Tem. sim. Mas no caso do homem, né, do menino ali, Sim. qual é o risco que ele corre? Pode desenvolver as verrugas, que são os condilomas genitais. Pode ter câncer anal, né? E pode ter também câncer de pênis. E para quem tem o HPV, né, como é que é feito o diagnóstico dele? Então, o diagnóstico é simples. É feito realmente através do preventivo, né? Exame preventivo, que pode detectar já alterações ali provocadas pelo vírus. E tem outros exames também, como a captura híbrida e como a genotipagem para HPV, que é o teste agora que a gente chama, né? Teste DNA HPV, que inclusive agora faz parte também do SUS, né? Na nova diretriz agora que foi lançada em 2024, o SUS incluiu esse teste, que é super eficaz, como exame de rastreio também para o câncer de colo de útero. Ele detecta o vírus replicando, o vírus Não. inativo. O que é o teste? O teste DNA-HPV, ele é um teste molecular, um teste genético, que detecta os vírus mais oncogênicos, de alto potencial oncogênico, alto potencial de desenvolver câncer no colo do útero. Então, é um exame super eficaz, é considerado hoje em dia até mais eficaz que o preventivo para a redução de mortalidade pelo câncer de colo de útero. E eu acho que em breve deve estar sendo O disponibilizado aí no teste dando SUS. positivo, aí muda Aí depende. a É porque ele vai conduta. avaliar os tipos oncogênicos, É isso. mais ou menos uns 12 a 15 tipos oncogênicos. Se for os mais comuns para câncer de colo de útero, que é o 16 e 18, aí a gente tem um segmento. Se for outros tipos oncogênicos, segue outra via. Então, vai depender muito do que é diagnosticado no teste. Se esse teste for negativo, por exemplo, a paciente fez o teste, o DNA HPV deu negativo, ela pode ficar 5 anos sem Fazer de o novo. exame, exatamente. E daqui a 5 anos repete, para rastreio. Então, dá um intervalo maior. Então, para aquelas pacientes que têm realmente dificuldade a procurar ginecologista, dificuldade para fazer preventivo porque tem vergonha, é um excelente teste, né? Todas as mulheres que possuem o HPV, elas desenvolvem o câncer ou é algo que não? Que pode. Não, na verdade, a minoria desenvolve câncer de colo de útero. A grande maioria das pacientes, principalmente aquelas abaixo de 30 anos, onde o fator imunológico é melhor, acaba regredindo a infecção pelo vírus. Então, em 6 meses até 2 anos, essas lesões e essas infecções regridem realmente e desaparecem.
Graças a Pode Deus. desenvolver algum É, outro tipo de doença, tipo endometriose, algo ligado ao útero? Não, a O HPV relação só está associado. direta mesmo são com os condilomas, as verrugas genitais e o câncer de colo de útero, e tem outros tipos de câncer também, né? Câncer oral, de boca, que existe o sexo oral, né? Câncer de colo, além do colo, tem um câncer de ânus também, né? Que é possível acontecer, de vagina. e de vagina. E vulva. No Então é caso. importante estar prevenindo. E a prevenção geralmente é no preventivo, vocês conseguem detectar bastante isso No aí. preventivo, o preventivo já é um exame antigo, é acessível, né? Que é muito mais fácil A de idade. encontrar do que o teste DNA HPV. E é um exame realmente muito bom. E a idade para as meninas A procurarem idade para você. realizar? Assim, pelo Ministério da Saúde, o que é que o Ministério da Saúde traz? Que o preventivo é o exame de rastreio de câncer de colo de útero e deve ser realizado nas mulheres sexualmente ativas a partir de 25 anos. Então, de 25 até 64 anos, as mulheres devem estar fazendo esse preventivo. 25 a. 64 anos. 64 Geralmente é, anos. é mais comum em idades mais avançadas, né? Hum, No geral, sim, porque até 30 anos as meninas acabam realmente eliminando as lesões. Pode eliminar as lesões, né? E o vírus. Mas pode acontecer antes dos 30 anos. Principalmente se ela tiver outros fatores ali relacionados com a imunidade mais baixa, né? Teve o diagnóstico do HPV, Sim. certo? Qual é o tratamento hoje para o HPV? Né, para nessas lesões, o O que é que vírus. a gente fala? A gente fala que a gente não trata o HPV. A gente trata realmente as lesões provocadas por ele. Então, o que é que a gente vai tratar? A gente vai tratar o NIC1 persistente, as lesões de alto grau, que são o NIC2 e o NIC3, a depender da idade da paciente, e que são realmente as lesões pré-cancerígenas, né? Então, a gente trata as lesões e as verrugas genitais também a gente pode estar tratando. Aí depende muito da quantidade, do tamanho das verrugas, para a gente fazer esse tratamento, né? Pode ser desde creminhos tópicos ali que a gente passa para usar em casa, a realmente ácidos que a gente aplica no consultório, ou a eletrocauterização mesmo, né? Que é retirar as verrugas e cauterizar o local. A conização é só no colo, né? Isso, é no colo. Para o tratamento das lesões, aí entra a conização ou LIP, para algumas pacientes. Consegue ver no exame de imagem? É isso. Aí É são raro. lesões avançadas. É, eu O Já, câncer falei vai para ficar diagnóstico. avançado. Não é Essa conversa quando a gente tem com as Isso. pacientes lá, eles sempre falam, não sei o quê, e tem a feridinha no colo, vira uma bactéria. Eu falo, não. Importante falar, né? Muitas É, pacientes chegam no consultório perguntando se a ultrassom transvaginal substitui o preventivo. E não substitui. Porque o preventivo realmente é o exame de escolha para investigar e diagnosticar lesões bem precoces. Lesões antes de serem cancerígenas. Já a ultrassom transvaginal, o exame de imagem como ressonância, ressonância, tomografia. tomografia, vai identificar já uma tumoração grande no colo. Então, assim, no estágio mais avançado, né? Não seria exame de rastreio. Então, seria, seria mais para complementar e tratar depois. pronto, mas em si, né, quando fala o câncer, quais são os fatores que aumentam o surgimento do câncer na mulher? Tem alguns. Quais são os principais fatores? Realmente são aqueles fatores associados ao contato íntimo ali com HPV, né? Que são relações sexuais desprotegidas, sem o uso da camisinha. Então, assim, mesmo que você esteja fazendo outras proteções contraceptivas, é importante sempre usar a camisinha. A camisinha, ela protege até 80% dos casos de infecção por HPV. Então, é fundamental estar usando. A não vacinação, a vacina hoje já tem, né, no SUS. Então, assim, se você tem seus filhos aí de 9 a 14 anos, levem para vacinar, é importante. Se você já passou dessa idade, você pode estar vacinando. Homens podem vacinar. Vocês têm quantos anos aí? Pergunta. Eu tenho 30. 42. Ainda dá tempo de vacinar também. É até quando? Homens e mulheres de 9 a 45 anos no particular. Aqui em Irecê já tem, inclusive, a vacina. Inclusive, a vacina mais potente, que é a Gardasil, né? Que protege até contra 9 tipos de vírus. Então, vale a pena estar usando, que protege vocês também. Vamos procurar. É, Vale a pena. para saber, né? Essas coisas assim é sempre É, importante.
Então, Além desses fatores, tem outros também, né? mas esses são os principais. Esses são os principais, mas outros fatores também. O uso do cigarro, né, que provoca alterações oxidativas ali no colo do útero, diminui a imunidade. Primeira relação sexual antes dos 15 anos, que é bastante comum hoje em dia, aumenta o risco. Quanto mais precoce a primeira relação, maior o risco. Ter múltiplos parceiros sexuais durante um ano, 4 ou mais parceiros também aumenta esse risco. Então, tudo isso está associado. Nesse primeiro contato sexual, muito cedo, é o que? Por causa da formação, que ainda não está formado Pelo direito. tempo de contato com o vírus. O vírus já pega desde cedo e vai Desde Desde cedinho só. já vai. aumenta a chance, realmente. Então, a grande chance mesmo é o contato com HPV. O, O HPV realmente é a principal causa do câncer de colo de útero, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Ele é responsável por mais de 99% dos tipos de câncer de colo. Então, os assim, outros só ajudam, facilitam ou ajuda. aumenta. Isso. O que que a gente fala, né? Que o HPV é necessário para desenvolver o câncer de colo de útero. Mas não depende só dele, depende de outros fatores, né? Principalmente imunológicos mesmo. Nossa, importante. Imunidade baixa, HPV atua.